Agora nós falaremos sobre o plano de ensino da disciplina de Introdução à Sociedade do curso de graduação em Educação à Distância e Tecnologia de Banco de Dados, da UFCA. Eu sou o professor Paulo Renato. A gente vai ter nessa disciplina como tutor à distância o Francisco David. A ementa envolve ciência de dados enquanto área de conhecimento, perfil do cientista de dados, campos de atuação do cientista de dados, etapas de um projeto em ciência de dados. A gente vai ver cada um desses módulos, desses momentos, em vídeos, em conteúdos específicos. Quais são os objetivos dessa disciplina? Apresentar um panorama das ciências de dados enquanto área do conhecimento, discutir os campos de atuação do cientista de dados e compreender as etapas gerais de um projeto de ciência de dados. Como metodologia de ensino e avaliação, a gente pensou em usar para essa disciplina. A gente pensou em recorrer a metodologias ativas, em especial a sala de aula invertida e o aprendizado baseado em problemas. O que é que se trata a sala de aula invertida? A ideia é que a gente envie para vocês os materiais com antecedência. É um formato de apresentação de conteúdo e avaliação que tem muito a ver com a educação à distância, né? Então, nosso compromisso vai ser sempre enviar material para vocês com antecedência. Então, enquanto a gente conversava com vocês sobre o PPC do curso, a gente já destacava onde vocês vão encontrar as referências que a gente vai precisar usar. A gente vai passear de novo por essas referências daqui a pouco. Vocês já vão ter acesso a essas referências das plataformas digitais, inclusive minha biblioteca. Uma vez que vocês estejam vinculados à universidade e tenham feito o cadastro no sistema biblioteca da universidade, vocês já vão ter acesso a essa biblioteca, já teriam acesso a esses materiais. E a ideia da aprendizagem baseada em problemas, particularmente, é que vocês possam se dedicar a um problema que seja de vocês. Então, a ideia é que vocês possam conversar entre si, comecem a interagir, vocês estão matriculados, não precisam ser do mesmo polo, pode ter equipes envolvendo pessoas de um polo, junto de um segundo polo, de um terceiro polo. Daqui a pouco a gente fala sobre mais detalhes em relação a isso. Mas a ideia é que vocês adotem um problema para que possam passear com esse problema durante a disciplina. E daqui a pouco também a gente fala direitinho as principais datas. Né? O conceito da aprendizagem baseada em problemas é que quando você tenta resolver um problema que é do seu interesse, o conteúdo correlato à resolução do problema tende a ser melhor aprendido e absorvido por você. Tá? Em geral, a gente vai estar utilizando a plataforma Moodle para se comunicar. Vocês também devem ter acesso a essa plataforma, né? Tanto ao SIGA quanto ao Moodle, são os sistemas que a gente vai estar utilizando, mas em especial a gente só vai utilizar o SIGA no final do semestre para registrar as notas e faltas de você. Durante todo o percurso, a gente vai estar utilizando o Moodle como principal ferramenta de comunicação com você. Tá? Os momentos de apresentação de conteúdos vão envolver uma discussão sobre conteúdos anteriores, um pequeno vínculo, né, entre o conteúdo atual e o anterior. Ah, Daí a gente promove uma melhor introdução sobre o conteúdo do momento e, na sequência, a gente disponibiliza testes daquela semana, daquele conteúdo específico que foi concluído. Né? Então, basicamente, conversa um pouquinho sobre os anteriores, fala um pouquinho sobre o corrente e destaca os mecanismos de avaliação de vocês. O ideal é que essas discussões sobre os conteúdos anteriores sejam balizadas pelos comentários e dúvidas que vocês trouxerem no nosso ambiente virtual, no nosso aula. Né? A gente aproveita as perguntas que vocês vão trazer para, de alguma maneira, trazer um feedback, vídeos, né? E textos trazendo feedback para vocês em relação a esses comentários, para daí a gente poder falar sobre os conteúdos daquele momento. Né? Vocês vão estar se acostumando a estar recebendo materiais, sejam meus ou sejam de David, respondendo a questão de vocês, à medida que elas forem aparecer. Quais seriam os nossos critérios de avaliação? A gente vai ter uma prova presencial, no caso presencial para vocês, os matriculados, uma prova individual, você se dirige ao seu polo,
acesse o seu polo para poder fazer essa prova. Em geral, é uma prova de 1 hora, então, depois que você acessa o sistema, você tem 1 hora para responder as questões. Em algum momento do dia, você vai lá no polo para poder responder as questões presencialmente, né? No computador do lado do polo. A gente teria também esses testinhos que meio que concluem o processo de avaliação em relação ao conteúdo particular. Para cada testinho, às vezes é individual, às vezes é em grupo. Vocês recebem uma nota entre 0 e 10 também. A gente tem aquilo que eu chamei de participações qualificadas, que tem a ver com aquele engajamento de vocês. Alguém lança uma pergunta lá no chat, alguém responde. Então, o grau de engajamento de vocês, em especial em responder ou trazer perguntas qualificadas, vai ser interessante, né? As participações qualificadas também vão ser avaliadas. A cada participação, a gente dá uma nota entre 0 e 10. A presencialidade de vocês durante o curso. Então, para cada momento, seja ele síncrono, seja ele assíncrono, seja presencial ou não, cada participação vai contabilizar 10 pela simples presença de vocês naquela carga horária definida para aquele conteúdo. Existe também como adicional a possibilidade de você escrever um artigo científico, esse em grupos de até 4 pessoas, valendo nota de 0 e 10. Esse não é obrigatório, os outros sim, né? Esse é mais para agregar uma pontuação à nota de vocês ao final do semestre. Então, basicamente, a média final de vocês dedica um peso de 50% a essa prova presencial, 20% a média desses testinhos vão ser realizados, mais 20% da média das participações qualificadas, 10% da presencialidade de vocês e 20% acrescentado à média, considerando o artigo científico. Né? Não é possível que dessa nota vocês tenham algum valor, por exemplo, maior do que 10. É por isso que a condição básica aqui é que vocês vão receber o mínimo entre 10 e a nota que vem desse processo, já que vocês estão aqui somando 2 pontos do artigo científico à média final. Lembrando que o artigo científico é opcional. Então, haverá vídeos também e orientações sobre como escrever artigos científicos para quem não teve essa experiência ainda. Né? Se quiserem entender como é que se trata, como é que se regulamenta o processo de aprovação e reprovação na UFCA, tem aqui um link para o regulamento. Esse documento que eu estou passando, vocês têm acesso nele a partir do nosso ambiente virtual, nosso mundo. Tá? Além desses momentos que a gente vai ter com vocês, desses compartilhamentos, todas as quartas-feiras, das 14 às 16, eu vou estar disponível tanto presencialmente, na minha sala, onde eu fico aqui na UFCA, em Juazeiro, assim como virtualmente através desse link. Então, entrou nesse link, nas quartas-feiras das 14 às 16, a gente vai poder conversar sobre as dúvidas de vocês, sobre o que vocês estão entendendo do curso e temas correlatos. Na sequência, eu apresento para vocês o cronograma. Então, no nosso primeiro momento, eu vou fazer vídeos em relação a cada um desses momentos. No nosso primeiro momento, a gente apresenta o PPC do curso, apresenta o plano de ensino, fala sobre as bibliotecas disponíveis. Eu já destaquei no vídeo sobre o PPC do curso a ideia do Minha Biblioteca. Eu vou gravar um videozinho também falando um pouco mais sobre isso. Na sequência, a gente destaca um vídeo sobre ciência de dados e pesquisa científica. Eu lanço uma enquetezinha, um brainstorm para vocês sobre como é que vocês se enxergam profissionalmente, lá na frente, o que é que vocês compreendem por ciência de dados ou de estatística, e como é que esses temas se correspondem, né, se relacionam. Em seguida, haverá vídeos também sobre como escrever artigos científicos. Esses conteúdos eles podem ser úteis para vocês no final do curso, pensando, por exemplo, no trabalho de conclusão de curso, ou em projetos que tenham a ver com a atuação profissional de vocês. Então, na verdade, esse artigo científico derivaria de um tema de interesse de vocês, e vai sendo desenvolvido ao longo da disciplina com um que eu estou chamando aqui de projeto de TI. Você tem um arquivo que a gente chama de notebook, um arquivo em que vocês incluem textos, incluem códigos, esses códigos geram tabelas, geram figuras, equações, textos interpretativos. Desse projeto sai, por exemplo, o artigo científico ao final da disciplina. A gente teria um espaço também falando sobre ambientes para o desenvolvimento de ciência de dados,
tendo chance, por exemplo, de falar nesse semestre com vocês, vou destacar o Colab, o VS Code e o Kaggle. O Kaggle e o Colab são ferramentas em nuvem para a gente trabalhar com ciência de dados. E o VS Code seria aquela ferramenta para você instalar no seu computador. Né? O Kaggle, por exemplo, traz competições, então vou colocar alguns vídeos também falando sobre isso. Para controle de versões, vocês têm o GitHub. É uma ferramenta também extremamente útil para quem quer trabalhar, por exemplo, em equipe. Né? Muitos dos temas precisam trabalhar com TCP de científicos. Então, aqui seria o módulo 1. Na sequência, a gente teria o módulo 2. Então, fechou o módulo 1, a gente passa um exercíciozinho para vocês. Seria aqueles testes, né? Eu estou aqui começando o conteúdo falando sobre o ciclo de vida da pesquisa científica versus a sinceridade. No módulo 2, haveriam perguntas e respostas em geral sobre sinceridade, por exemplo, qual seria o melhor livro para se trabalhar com a introdução às cientificidades e por que eu escrevo essa pergunta em itálico? Porque a gente deseja passear pela língua universal, inclusive na área de banco de dados e de ciência de dados em particular, que seria a língua inglesa, tá? E daí para frente eu tenho perguntas trazidas em português mesmo. O que dizer sobre ciência de dados enquanto área de conhecimento? Se vocês observarem, eu peguei os conteúdos da ementa e trouxe como perguntas que a gente vai dar um jeitinho de responder a cada uma delas, né? Então, haverá também um vídeo sobre isso. Quais os campos de atuação do cientista de dados? Quais as etapas de um projeto de ciência de dados? Então, fechou esse módulo, um teste correspondente. Na sequência, a gente teria o terceiro momento sobre ciclo de vida da ciência de dados. A ciência que envolve a ciência de dados, as camadas da solução dedicada à ciência de dados, as camadas de infraestrutura correspondentes àquelas camadas, àquelas etapas da camada de solução, o ecossistema que envolve o desenvolvimento de ciência de dados como um todo. Né? Fechou esse módulo mais um testinho. A gente teria um quarto momento em que eu apresento para vocês formalmente a ideia de notebooks. Dá a gente a possibilidade de trabalhar com VS Code, com Kaggle, com Colab. Falar um pouquinho sobre os tipos de variáveis. Na verdade, a ciência de dados ela se divide nessas alternativas de análise e desenvolvimento a depender do tipo, da natureza de cada um dos dados que a gente vai trabalhar. A gente vai falar um pouquinho também sobre isso nesse momento. Vai realizar algumas operações iniciais nesses ambientes de programação, para poder falar um pouquinho sobre cada um desses conteúdos. O nosso livro de referência, inclusive, eu já destaquei para vocês, vai ser o Vanderplas. A gente vai passear por esse livro com calma a partir desse módulo 4. A gente teria um encontro presencial. Vocês percebem aqui que existem datas, né, ao longo desses compromissos, para esse primeiro momento. A gente teria um encontro presencial logo após o módulo 4. Nesse encontro presencial, a gente vai discutir dúvidas que foram apresentadas nos nossos chats, vai falar um pouquinho sobre o projeto de TI, sobre escrita de artigo científico, dúvidas que teriam ficado além dessas que a gente já conversou com vocês. Né? Esse encontro presencial ele vai ser também oferecido de maneira síncrona, então a gente vai estar lá no momento transmitindo via Google Meet para vocês que não estariam naquele polo em particular poderem também participar. Não é presencial e híbrido, porque a gente também vai oferecer de maneira síncrona. Então, a gente chega no momento 5, que seriam pacotes em especial da linguagem Python que a gente vai utilizar para realizar a introdução de fato à ciência de dados com mão na massa. Né? Então, vai falar sobre os principais pacotes, por exemplo, NumPy para a manipulação de conjuntos de dados, de vetores de dados, de arrays de dados. O pacote Pandas para a gente manipular agora conjuntos, tabelas, data frames. O Matplotlib para a gente visualizar conjuntos de dados. Então, quem desejar vai poder se antecipar também sobre esses conteúdos que estão muito presentes em vídeos do YouTube. A gente também vai promover alguns vídeos sobre esses conteúdos. Fechou esse módulo, a gente faz um teste com vocês. E no módulo 6, a gente se dedica a uma parte especial da ciência de dados, que seria a parte de aprendizado de máquina.
Então, a gente tem etapas tomadas das necessidades, uma das principais etapas de aprendizado de máquina que tem feito diferença no mundo atualmente, tem sido o pulmão, por exemplo, da inteligência artificial. Então, a inteligência ela acontece porque está acontecendo o aprendizado de uma máquina, que lá na sequência, com o que aprendeu, vai poder tomar decisões. Então, o machine learning seria o conteúdo que está por trás ali, a tecnologia que está por trás da inteligência artificial. Né? Vai falar um pouquinho sobre aprendizado em máquina e as principais ferramentas que estão envolvidas. Concluído esse módulo, a gente teria um testinho também. E aí, lá no final da disciplina, vocês observam que a disciplina começa em junho, ela estaria terminando para essa oferta agora, na primeira quinzena de agosto. Então, a gente teria uma avaliação presencial para vocês, os estudantes matriculados, que seria uma prova objetiva, similar àqueles testinhos que a gente teria apresentado, né? Para vocês realizarem o prova de vocês. O dia 15 de agosto, para essa oferta, seria a data final, logo na sequência, para vocês entregarem um artigo científico que ajudaria na conclusão da nota final de vocês, como eu falei ainda há pouco. Né? E aí esses artigos chegam de equipes de até 4 pessoas, como a gente já destacou antes. E, por fim, a avaliação final, para quem não conseguiu passar por média, né? Que seria ali no dia 20 de agosto, lembrando que a gente já estaria ali nos últimos momentos mesmo para poder lançar notas no nosso sistema, que é o SIGA, para que a gente consiga formalizar a passagem por completo de vocês na disciplina. Né? Concluído a fala de cronograma, inclusive tem aqui uma datazinha em vermelho, a gente vai ter um pequeno recesso entre o módulo 4 e o módulo presencial, né? Seria um recesso que está previsto também no calendário da universidade para essa oferta. Essas são as nossas principais referências. O Moodle da disciplina. Eu tenho aqui também um link para a minha biblioteca, que a gente vai poder falar com calma em outros vídeos. Mas se você clica nesse link, você vai para o Moodle do curso de vocês. Se você clica nesse link, você vai para a minha biblioteca da Universidade Federal do Cariri. E em seguida, a principal referência, que é o livro do Vanderplas. Via minha biblioteca, vocês vão ter acesso à versão em português dele, assim como da segunda referência principal da gente vai ser o livro do Bruce, e também o Stoller, vocês também têm referência para ele. De fato, aquele conteúdo sobre ciclo de vida para a ciência de dados, vocês vão encontrar nesse artigo científico do Stoller, né? Que está disponível nesse link também, que vocês têm acesso gratuito. Um outro livro que vai ser importante no módulo de aprendizado de máquina é o livro do Gero. O conteúdo de aprendizado de máquina também está presente, por exemplo, no Vanderplas, no Brooks, mas o Gero é muito feliz nas abordagens dele em relação a isso. O livro em português, de fato, seria o livro do Muretin sobre estatística básica. A gente tem também aqui referências bibliográficas, todas elas com links para vocês terem acesso na biblioteca. Obrigado por estarem conosco nessa disciplina e vai ser um prazer a gente seguir esse percurso junto com vocês. Até a próxima.